Bom, vamos continuar nessa vertente de filmes de ação, de games de ação. Nós vamos falar do Prince of Persia. Pra quem lembra lá do Prince of Persia, que o bonequinho era meio amarelo. Meio amarelo? Ou eu tô sendo daltônico? Talvez. Não me lembro direito. Você pulando lá. Bom, nós tivemos o live action dele. Eu vou contar um pouquinho da história. Na cidade sagrada de Alamut ficam as areias do tempo, que dá aos mortais o poder de voltar ao passado. Após liderar o ataque à cidade, Destan, que é interpretado pelo Jake, eu não vou saber pronunciar o sobrenome, porque meu Deus do céu, o filho adotivo do rei da Pérsia. Ele consegue uma adaga que lhe dá acesso às areias. Destan foge com uma princesa Alamut chamada Tamina, que após ser acusado de matar o pai. O casal precisa proteger o tesouro antigo e desmascarar o assassino do rei. Bom, o Prince of Persia Areias do Tempo, ele teve as críticas um pouco mistas também. E esse filme ele foi lançado em 2010 e ele foi dirigido pelo Mark Newell e a produção dele foi de 200 milhões de dólares. Meus queridos, 200 milhões de dólares. E teve um retorno de mais de 366 milhões. Também vemos ali um retorno de mais ou menos 100 milhões, essa faixa assim. É um roteiro médio. E acreditem se quiser, a ideia do filme, né, eu achei muito curioso, isso eu queria trazer pra compartilhar com vocês, é que a Disney, né, que é uma das produtoras desse live action, queria que o filme parecesse com os Piratas do Caribe. Não conseguiu, não. Pelo menos na minha opinião, não conseguiu chegar nisso. Mas ele é um filme legal, ele é um filme fluido, com um roteiro legal, com uma fotografia muito bacana, diga-se de passagem. Assim como Tomb Raider também tem uma fotografia muito bonita. São cores vibrantes. A Tomb Raider com uma cor mais, umas cores, né, uma fotometria um pouco mais puxada pro azul, pro verde. Em contrapartida, o Prince of Persia com uma colorometria mais puxada pra cores pastéis, por conta do deserto e tudo. Ele é um filme muito, assim, falando de produção, muito legal. Por isso que teve ali um gasto de 200 milhões de dólares. E agora, vou falar um pouco de um dos filmes que eu particularmente gosto, que é Silent Hill. Pra quem lembra do Silent Hill, você entrando na escola, você entrando nos hospitais pra ver as enfermeiras maledetas, nós temos ali um live action. Quando eu vi a capa do live action, eu falei, putz, eles vão acertar dessa vez. Errado da minha parte se pensar nisso. Até hoje os filmes do Silent Hill contou com 2 filmes, e o primeiro é chamado somente Silent Hill, e o segundo Silent Hill Revelação. E apesar de não seguir 100% o game, ele traz bastante influência, ele traz muitos easter eggs, muitas menções ao game original. No game, você acompanha a história de Harry Mason e Sherry Mason, né? Que a Sherry tá perdida no meio da cidade. Pra quem não viu o meu vídeo falando sobre o jogo, eu vou estar deixando aqui no card, que é sobre eu falando sobre os games da Capcom. Então é muito da Konami, onde eu falo um pouco mais, eu desenvolvo um pouco mais. Então se você quer saber um pouco mais do game, vai lá ver esse vídeo. E o filme, ele é o seguinte, ao invés de você acompanhar a história do Harry, que nem se chama Harry no filme, você se depara com a história de Rose da Silva, que é mãe da Sherry, que no filme se chama Sharon. Não sei o que esses produtores de filme fazem, mas tudo bem, a gente releva. E ela tá, né, a mesma situação, onde ela vai pra Silent Hill, ela leva a Sharon pra lá, porque a Sharon, ela tem pesadelos sobre o lugar. A Rose leva ela lá pra saber o que aconteceu. E aí desenrola toda a história, ela descobre que Sharon, ela é irmã de Alessa Gillespie, né, ela é o lado ruim dela, digamos assim, né? A Alessa Gillespie é o lado ruim, Sharon, ela é o lado bom. E o filme ele desenrola tudo em cima disso. E também tem as mesmas influências do jogo. Passa pela escola, passa pelo hospital. Ele não é 100% parecido com o filme, mas ele é um filme que é bacana de você ver. É importante, o primeiro também traz o Pyramid Head, que é um dos inimigos mais
vistos e conhecidos da saga Silent Hill. E aí só no segundo filme nós temos uma grande reviravolta em questão de história, em questão de enredo do game, e os próprios personagens eles mudam de nome. Fica um pouco confuso de se entender isso no começo até você assistir, ficando assim um pouquinho mais parecido, né? Sharon ela passa a ser chamada Heather Mason, e o seu pai, que no primeiro filme já se chamava Chris da Silva, ele passa a ser chamado a quê? Harry Mason. Aí você fala assim, tipo, que coisa, né? Só no segundo filme que eles vão consertar a cagada que eles fizeram. E tiveram muitas outras referências. Se você prestar atenção no comecinho, o Harry /Christopher, ele tá falando assim, a Heather fala pra ele assim, mas meu nome já foi Mary, não sei o que. O filme todo faz menção ao game. Esse eu achei muito interessante pro filme. Bom, mas o filme se conta o seguinte. O pai da Heather, ele é sequestrado e levado pra Silent Hill. Apesar que, assim, a Heather /Sharon, ela perdeu totalmente a memória entre o primeiro e o segundo filme, então ela não se lembra das coisas que aconteceram em Silent Hill. Então, o pai dela não deixava ela ir pra lá, mas aí teve esse incidente dele se sequestrar, então ela vai até lá pra tentar descobrir o que aconteceu com o pai dela, onde tá o pai dela. E aí ela vai se deparar por uns caras muito estranhos, que são tipo uns comensais da morte, e que estão sempre atrás dela. E também temos a Cláudia, que é a vilã da história, que ela vira no final um bicho com umas serras na cabeça. Muito bizarro, que o Pyramid Head vai lá e mata ela assim, que você fala assim, tipo... Queria que fosse fácil assim no game, só joguei. Mas o filme é basicamente isso, ele tem efeitos visuais muito bom. Ele, apesar do primeiro que tem cores mais cinzas, pretas, o segundo ele tem uma colorometria muito escura, né? Que o segundo, os produtores quiseram trazer uma pegada muito mais terror pro filme. E eles conseguiram, não 100%, mas conseguiram. Então por isso que traz essas cores mais preta, vermelha, amarela, um pouco de branco, mas sempre focado ali nas cores mais escuras. A fotografia dele tem hora que deixa a desejar, tem hora que é boa, mas é média, vamos pôr assim, não é uma fotografia perfeita. E vamos lá. O primeiro longa, ele foi lançado em 2006 e dirigido pelo Christopher Gans, e teve um orçamento de 50 milhões de dólares e lucrou quase 98 milhões de dólares. Já o segundo longa, ele foi lançado em 2012 e foi dirigido pelo Michael J. Bassett, e eu não achei a quantidade de quanto ele faturou. Mas ele foi um filme que foi mais divulgado na mídia, que foi divulgado em trailers, essas coisas. Então eu acho que teve um orçamento um pouco melhor. Bom, agora, por último, mas não menos importante, nós vamos falar do filme mais cagado, que não tem nada a ver com a situação. Criaram história totalmente avessa ao game. Eu nem tô seguindo meu roteiro pra falar isso. É isso aí. Que é o Resident Evil. Minha gente, vocês acharam que eu não ia falar de Resident Evil? Pra quem acompanha meu canal sabe que eu sou muito fã. Então, vamos falar de Resident Evil. Lembra que eu falei lá no Mortal Kombat que era pra vocês lembrarem quem era Paul Anderson? E ele foi dirigido pelo Paul Anderson. Nós vamos falar desse Paul Anderson um pouquinho mais pra frente, então guardem muito bem esse nome. Então, Paul Anderson, ele dirigiu quase todos os filmes e produziu alguns, porque teve 2 no meio que ele não dirigiu, mas produziu. E quem é a atriz principal? Esposa de Paul Anderson, Milla Jovovich, a própria. Bom, eu não vou citar muito, porque senão ia ficar muito extenso o vídeo, mas o filme se passa 100% Milla Jovovich atirando, Milla Jovovich correndo, Milla Jovovich voando. É isso. O filme basicamente é isso. Se vocês quiserem que eu me aprofunde um pouco mais, deixa aqui nos comentários que eu faço uma saga sobre o Resident Evil, mais aprofundado, faço separadinho, assim como eu fiz no Resident Evil no game. Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários. Mas eu vou falar um pouquinho por cima pra vocês verem. Bom, apesar da franquia não ser adorada por muitos, ser adorada por muitos e odiada por milhares, a saga ela chegou a faturar a marca de $1 bilhão e ele teve um orçamento de 290 milhões de dólares. Teve ali eles conseguiram faturar bem. Propaganda todo mundo vai, né? E ele conta com os títulos Resident Evil, que o primeiro é o Hóspede Maldito, Resident Evil Apocalipse, Resident Evil Extinção,
recomeço, retribuição e o capítulo final. E assim, gente, surgiu um rumor que sairia um novo reboot daqui a algum tempo, não tem uma data. Que inclusive James Wan tinha sido convidado pra ser o produtor, mas ele não vai continuar. Porém o diretor, que eu não lembro o nome, mas o meu editor vai me ajudar, ele falou que ele quer trazer as raízes novamente do Resident Evil, então ele vai refazer toda a saga, não vai ter Milla Jovovich, então ele vai trazer uma série de filmes muito mais puxada para o terror e, logicamente, trazendo os personagens principais. Eu até li que parece que o primeiro filme ele quer fazer com a Claire e o Chris Redfield como personagens principais. Vamos aí esperar pra ver como vai ser essa bagaça. Inclusive, Mortal Kombat também tá com previsão de ser lançado, mas não tem uma data certa, mas parece que já tem alguns atores que foram escalados. Vamos ver aí, vamos aguardar os próximos capítulos. Bom, o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, deixa muito like aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho, me siga nas redes sociais. Gente, eu tenho o Instagram, o Twitter e o TikTok, são todos @EdsonSCJ. E vamos conversar por lá, me mandem sugestões de vídeo pra trazer pra vocês. E eu vejo vocês na próxima. Tchau!